Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouquinho de Brasil, um pouquinho desta polêmica dos Estados Unidos a respeito da opinião de Elon Musk de tirar o direito de voto das pessoas que não têm filhos. Vamos falar sobre uma decisão de um juiz federal que está interrompendo esta censura contra a opinião pública de direita nas mídias sociais e sobre esta opinião aqui da repórter Melanie Phillips de desmantelar a ONU. Na semana passada era para ter subido um vídeo na sexta-feira a respeito da questão da reforma tributária aqui no Brasil. Eu faria várias críticas a isso, só que eles foram tão rápidos que na quinta-feira já estava aprovado, né? Então dessa vez a opinião pública interferiu pouco, pelo menos em primeiro turno eles já tinham aprovado. O Brasil está se tornando, na minha opinião, um país totalmente inviável para você trabalhar, para você construir. Praticamente já não vale mais a pena você se desenvolver nesse país aqui, porque quem se desenvolve paga a conta da festa, né? Todo mundo festeja e quem está trabalhando, quem está se esforçando, está se lascando, essa é a verdade. E nem muito pode se reclamar, né? Se você reclama demais, passando um pouquinho da conta daqueles que descem o relho no lombo do povo, você ainda é capaz de ser processado, preso. Então, é um regime que está se encaminhando para a escravidão. Você tem de trabalhar calado e se falar alguma coisa tem as consequências. Isso aí, se é democracia, eu não entendo mais o que é democracia, né? E por isso que eu aprovo coisas como essa aqui, ó. Elon Musk está endossando mudanças radicais na votação, o que pode virar a América de cabeça para baixo. Eu acho que coisas assim talvez poderiam começar a ser discutidas aqui no Brasil também, né? O Elon Musk, então, teria se esforçado para indignar os elitistas liberais da costa oeste. Ele comprou o Twitter, que era antes, né, o depósito de lixo favorito da esquerda para ódio e radicalização, e parou, então cortou, né, as asinhas da radicalização que ocorria no Twitter antes. O bilionário há muito desafia a narrativa e a agenda dos democratas. Ele até expôs o que os democratas federais fizeram para censurar os americanos online. Então é uma tendência totalitária em vários países, né, quando nós falamos dessa vertente ideológica. Só que agora a última ideia dele, fantástica. Sinceramente, eu não vou aqui mentir para vocês e vou explicar por quê também, né? A ideia dele é inovar não apenas na tecnologia, mas na sociedade. Ele parece estar apoiando a ideia de retirar o direito de voto de pessoas que não têm filhos. Respondendo a um tópico no Twitter que atribuiu a disseminação do Islã na França ao voto feminino branco, o executivo-chefe da SpaceX disse no fim de semana que os sem filhos têm pouco interesse no futuro, e é uma verdade. Eu sempre penso comigo, e eu pouco comento a respeito desse tipo de assunto aqui, que as pessoas que não têm filhos, elas não têm muita preocupação a respeito das transformações sociais que estão acontecendo, do desmantelamento, da destruição de tudo aquilo que foi a base que nos trouxe até aqui. Salvo algumas exceções, a maioria das pessoas que não têm filhos tem boa visão a respeito do que está acontecendo, tem boa consciência a respeito disso. Muitos até gostariam que essas coisas não estivessem acontecendo, só que eles não têm a necessidade de fazer o esforço que muitos de nós fazemos para tentar salvaguardar um futuro. Não para nós, eu já sou uma pessoa aí da barba branca, o cabelo branco, só que a gente se preocupa, quem tem filhos, né, com o futuro dos filhos. Nós não queremos deixar um inferno para eles viverem, né? Nós gostaríamos que o mundo continuasse pelo menos razoavelmente aturável, né? Para as pessoas mais novas também, muitos aí com seus 20, 30 anos não têm filhos, mas vão passar por muita coisa. Então muitas das críticas que eu faço aqui, críticas sociais, não é pensando em mim. Eu já estou com a vida ganha, digamos assim, né? Eu já aprendi a me virar nesse mundo desgraçado que a gente vive, a gente já aprendeu muita coisa a respeito dele, só que a gente vê que as coisas estão piorando. Então quando você vê cada vez mais relho no lombo do povo, você sabe que você está cada vez mais pagando caro por conta de pessoas que são inconsequentes, essa é a verdade, né? Uma boa parte da população está cá e andando, né? Então
você pensa, poxa, se já está ruim agora, daí você olha para trás. Antigamente não era tão ruim no tempo dos meus pais. No tempo dos meus avós havia mais liberdade. Não havia tanta riqueza, tanta fartura, mas havia respeito, havia liberdade, era outro sistema. Então você vê que a coisa está apodrecendo, degradando aos poucos. E aí você começa a analisar por que isso está acontecendo. Porque tem uma grande massa de pessoas que não se importa com o futuro. E aqui eles dizem, olha, isso aqui lá na Europa, esse tipo de mudança social, que daí lá é por outras coisas, é uma outra situação que não tem nada a ver aqui com o Brasil, né? Eles colocam a culpa nas mulheres, né? E obviamente que ele está falando, quando ele fala de tirar direito de pessoas sem filhos, ele está falando justamente dessa parcela da população aí. A democracia é provavelmente impraticável a longo prazo sem limitar o sufrágio aos pais, escreveu um usuário. Também ajuda a resolver o problema da procriação. Sim, respondeu Musk. Então, certamente existem dois grupos de pessoas. Aqueles que se preocupam com o futuro e aqueles que não. E se você for analisar, normalmente a ideologia dessas pessoas são radicalmente opostas. Não sempre, né? Porque hoje muita gente até gostaria de ter uma família, gostaria de ter um companheiro, já não tem mais porque percebe o apodrecimento social, né? E já não tem interesse em colocar ninguém, né, nesse mundo por causa disso. Só que essas pessoas estão, infelizmente, contribuindo para que aqueles que são inconsequentes vão ganhando cada vez mais força. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil, pessoal. Vocês acham que esse avanço de destruição das bases da sociedade vem de onde? Vem disso, vem da desmantelação da família. Existe um programa óbvio para que isso aconteça, só que esse programa não funcionaria se não existisse a escolha das pessoas para que isso acontecesse. Então, a cada geração está se complicando um pouco mais. Mas não vamos ficar só nisso aqui, porque tem mais coisas, né? Então, só para concluir aqui, o Elon Musk parece apoiar a votação apenas para pessoas com filhos. Ele alertou que os sem filhos têm pouco interesse no futuro e ele está alertando sobre a diminuição das populações em todo o mundo. Obviamente é o que está acontecendo. Nós já falamos a respeito disso quando tratamos daqueles censos, né, que o IBGE lançou aí. Nós percebemos que aquela expectativa de que viriam a ser 220 milhões de brasileiros, pelo contrário, de 213, aliás, fomos para 203, ou seja, uma diminuição de 10 milhões e na expectativa de 20 milhões. Então, a população está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo e não enriqueceu. Você imagine uma pessoa em idade avançada sem recursos, já é ruim, mas se ele tem uma sociedade razoavelmente bem estabilizada, ele aproveita daqui e dali. Mas você imagine um país inteiro envelhecido e pobre e sem crianças, sem filhos, sem jovens. Então o destino do Brasil aí realmente é periclitante. Mas vamos adiante, porque a idiotia domina e nós falamos apenas para poucos aí que tem um pouquinho que tem consciência, mas são poucas pessoas que têm essa consciência, infelizmente. E o juiz federal, então, está interrompendo a colaboração distópica do mandatário norte-americano com a mídia social para bloquear conteúdo de direita. Uma censura, né, que está sendo já anunciada há anos, as pessoas têm reclamado há mais de uma década, só que isso tem se intensificado muito nos últimos tempos. Só que o juiz Terry Dougt, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste da Louisiana, decidiu que o governo, incluindo o Departamento de Saúde, Serviços Humanos, FBI, não tem permissão para se comunicar com empresas de mídia social com o propósito de estar incentivando, pressionando ou induzindo de qualquer maneira a remoção, exclusão, supressão ou redução de conteúdo que contenha liberdade de expressão protegida. Lá nós ainda temos, como diz aquela expressão, Berlim ainda tem juízes, nos Estados Unidos ainda tem juízes. Aqui também tem muita gente boa no judiciário, só que eu imagino, né, como eles também estão acuados aí por certas situações que vêm, talvez, de coisas aí que precisem ser desmanteladas. A senhora Melanie Phillips escreveu uma matéria dizendo que agora seria a hora de desmantelar a ONU. De onde que vocês acham que está vindo tantas políticas? E o pior, quem é que está por trás disso tudo? Quem é aquela peça branca, né, que está... branca não de pele, mas de vestes brancas que está por trás disso tudo.
Então eles colocam, por exemplo, o país lá do Oriente Médio, que já nem pode ser dito aqui, né, quando diz da problema, como um bode expiatório. Será que ele é mesmo o culpado de tantas coisas, ou será que tem muito disso vindo justamente do nosso meio, né? E aí nós procuramos culpados fora do nosso meio, e na verdade a coisa está sendo muito bem articulada, planejada e executada, e de uma forma assim realmente coordenada. Então, na semana passada, Neuer testemunhou perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Ele descreveu como o país do Oriente Médio, né, do povo do rei Davi, é rotineiramente demonizado pela Assembleia Geral da ONU, pelo Conselho de Direitos Humanos e pela Organização Mundial de Saúde. Ele também revelou que, em retaliação por expor esse preconceito, o chefe do UNHRC, Eric Tistolnet, tem feito uma campanha contra, né, o povo de lá, com truques sujos contra eles. Pessoal, esse é só um povo, né, que está reclamando do que está vindo de lá. Mas e nós? Será que nós também não teríamos muito do que reclamar a respeito do que está vindo de lá? Sinceramente, pessoal, tem horas que dá vontade de jogar a toalha, parar de falar, porque é uma luta inglória, né? A gente tem sofrido aí uma decepção atrás da outra. Essa dita oposição no Brasil, eu nem falo do Brasil, né? Hoje, excepcionalmente, essa dita oposição do Brasil é uma vergonha absoluta. Veja só a votação que aconteceu nessa reforma tributária. Aí, praticamente, eles podiam ter feito até uma emenda constitucional ali que tinha passado, né, com o número de votos, acho que 380 votos, né? Foi aprovada a reforma tributária, eles precisavam só de 308. Então, aquele que diz que ia fazer uma oposição ferrenha, é tudo boca para fora. Na verdade, isso aí há um acordão, eles estão todos juntos, pessoal. E aí um ou outro, com uma boa consciência, individualmente faz alguma coisa, mas na verdade, tudo isso aí que está acontecendo é contra, como se diz, são novidades, né? E tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo. Mas eu não vou parar, nós vamos falar aqui enquanto dá, nem quero mais tratar de questões nacionais, foi só um desabafo mesmo, nós vamos voltar apenas às questões internacionais, porque lá pelo menos a gente vê alguma coisa ainda acontecendo. Aqui as pessoas já arrearam a calcinha, né, que eles querem para ser oposição, e o pau está pegando. Forte abraço a todos, desculpe o desabafo, hoje eu estou com um pouquinho de raiva mesmo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.